Bolsonaro apareceu na política carioca institucional, quando ele foi o cara que era o grande parceiro de uma figura chamada Wilson Leite Passos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele sucedeu o seu Leite Passos, né? Inclusive no mesmo partido, que é o integralista eugênico. A bandeira do Leite Passos era eugenia, né? Bolsonaro, depois, ele foi o deputado que fez um discurso elogiando Hitler na Câmara dos Deputados. Depois disso, ele foi o deputado que fez um movimento permitindo que os alunos do colégio militar pudessem escrever redações elogiando Hitler no Enem e essas redações não fossem canceladas. Tá bom? Eu estou pulando algumas coisas porque tem mais coisas. Em 2011, ele fez deu uma entrevista num programa de humor chamado CQC, profundamente racista, né, com a Preta Gil, etc. e tal, e foi apoiado embaixo do vão do MASP por grupos neonazistas etio, tá? Assim, eu não estou exagerando, assim, carecas do ABC, suasca, etc. Tal. Depois disso, ele fez uma entrevista no mesmo programa CQC, simplesmente citando David Hume, que é um outro negacionista do Holocausto, dizendo Bolsonaro provavelmente lê muito pouco, então ele deve ler o que cabe na tela, né? E ele cita trechos inteiros do livro em que esse cara diz que houve, sim, muitas mortes de judeus, mas todos por doença. Ele falou sobre isso, né? E aí morreram por doenças, e ele compara a doença dos judeus que morreram em Auschwitz com as doenças que o SUS não trata, né? E eu podia continuar, mas eu quero que vocês entendam a importância do discurso do Bolsonaro em 2017 na Hebraica. A possibilidade que o Bolsonaro teve de se limpar utilizando a bandeira de Israel. E é por isso que é importante falar sobre esse discurso, talvez mais do que outros discursos. E aí, depois dessa história toda, de tudo que eu contei para vocês, de Wilson Leite Passos até negacionista do Holocausto, ele faz uma palestra na Hebraica com a bandeira de Israel atrás. É muito difícil acusar uma pessoa dessa de nazista. Eu acho que não tem nenhuma contradição, mas eu estou dizendo para a opinião pública, é muito difícil acusar uma pessoa dessa de nazista. E é preciso, nesse sentido, estudar. Né, estudar muito, entender o que foi o nazismo, principalmente mudar o foco do Holocausto para 31 e 32. É disso que a gente está falando, né? Por exemplo, o seu nome? Ricardo perguntou sobre religião. Assim, não querendo ser chato, mas se você estuda a ascensão de Hitler e a relação de Hitler com as igrejas evangélicas e católicas dentro da Alemanha, a tentativa de Hitler de dividir as igrejas evangélicas e católicas, e a tentativa, inclusive, de mudar teologicamente as referências, principalmente evangélicas, e os evangélicos que se aproximaram de Hitler, depois foram aqueles que romperam com Hitler, mas deixaram que Hitler mudasse, alterasse, etc. A gente está vendo a mesma coisa. Assim, pode não ter nada a ver, pode ser uma coincidência, né? Mas não, pode ser que Hitler funcione igual a Bolsonaro, mas mesmo assim é ruim. Entendeu? A única questão é que Bolsonaro foi depois de Hitler, né? Eu acho que a gente já devia estar preparado para lidar com isso.